O Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus. O que fazia o Cordeiro? O Cordeiro aqui na terra, o Cordeiro era colocado a mão sobre a cabeça do Cordeiro, e o Cordeiro era imolado, sacrificado, e oferecia esse sacrifício todas as manhãs e à noite, para purificação dos pecados. Era uma lei cerimonial. Aquele cordeiro era símbolo de Cristo. E era necessário que aquelas pessoas que rejeitassem fazer esse sacrifício não confiassem, não tivessem fé no sacrifício do cordeiro, ele não teria salvação. Embora fosse uma lei cerimonial, mas as pessoas tinham que exprimir fé de que aquela cerimônia era símbolo do Cordeiro verdadeiro. Lá em Isaías 53:7 diz: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como ovelha foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Ele só abriu a boca. O Senhor Jesus, a Bíblia fala que ele não abriu a sua boca, mas não abriu para reclamar, para blasfemar, para maldiçoar ninguém. Ele foi calado. Ele foi calado. Ele só abriu a boca para conversar, né? Ele disse: tenho sede. Ele abriu a boca para dizer isso. E também abriu a boca para dizer: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele abriu a boca também para dizer: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Quando ele viu Maria, a mãe dele, angustiada na beirada da cruz, ele também abriu a boca e diz para João: eis aí a tua mãe, e diz para Maria: eis aí teu filho. Então ele não abriu a sua boca para blasfemar, para reclamar, para amaldiçoar e para fazer nada. Aquele cordeiro que era morto todas aqui na terra, no santuário terrestre, eles não sofriam muito. Aqueles cordeiros apenas era cortado o pescoço deles. Eles morriam. O Senhor Jesus era símbolo do Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus sofreu muito mais que um cordeiro. Ele foi crucificado. Os cordeiros não eram. Era apenas cortado o pescoço dele. O cordeiro não sofreu as humilhações. O Senhor Jesus passou por humilhação que ninguém passou. Lá em 1 Pedro 1,19 diz assim: fomos comprados com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito e sem mancha. Ele era perfeito. Ele aceitou descer aqui na terra, tomar o nosso lugar e morrer e sofrer as nossas dores, a nossa aflição. O castigo que nós merecia caiu sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, é que nós podemos ser sarados. Somos sarados. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, ele pagou o preço de todos os pecadores. Não existe uma pessoa que nasceu na face da terra que não teve seus pecados pagos na cruz do Calvário. Só não salva aqueles que rejeitarem a salvação. Para uma pessoa não ser salva, ela tem que fazer uma coisa, ela tem que fazer:
Se ela não fizer, ela não perde a salvação. Para ela perder a salvação, ela tem que rejeitar a salvação. Por quê? Porque o Senhor Jesus comprou a salvação para todo mundo, sem exceção de ninguém. Nós já nascemos com a salvação paga. O preço da salvação foi pago para todo mundo. Mas nem todos aceitam a salvação. Nem todos querem ser salvos. E Deus e o Senhor, nem Deus, o Pai, nem seu Filho, o Senhor Jesus, que é o Cordeiro, ele não obriga ninguém a aceitar. Só aceita quem quiser. De graça, ou pela graça, nós somos salvos. Está pago. É como se chegasse uma pessoa, fosse lá e pagasse todas as nossas dívidas lá no banco. Aí é só a gente aceitar que a pessoa pagou e nós estamos livres, né? Lá em Apocalipse 22 diz, nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Cordeiro não é um nome que Jesus tem, não. É um título. Por ele morrer na cruz do Calvário, ele se tornou o Cordeiro de Deus. Deus, o Pai, e o Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus. Apocalipse 21, 27 diz assim, nela não entrará coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Do Cordeiro. O Senhor Jesus é o Cordeiro. Quem quiser ser membro da família celestial, ser resgatado pelo sangue do Cordeiro, eles têm que preencher condições. A salvação é de graça, mas você tem que preencher uma ficha. Você tem que, se não preencher as condições estabelecidas, não entra. Qual uma das condições? Obedecer os mandamentos da santa lei de Deus. Quais os mandamentos? Os 10. Mas especificamente nós falamos muito sobre o primeiro. Por que o primeiro? Porque é o mais pisado de todos. A gente não acha ninguém para defender esse primeiro mandamento. O primeiro mandamento aponta Deus, o Pai, como o único Deus Todo-Poderoso. E aponta o Senhor Jesus como o Filho unigênito de Deus. E também aponta o Espírito Santo como sendo o Espírito de Deus. Mas as pessoas hoje, elas não gostam do primeiro mandamento porque elas foram ensinadas a adorar a doutrina da Trindade no lugar do primeiro mandamento. Uma doutrina que veio do paganismo, uma doutrina criada por homens, uma doutrina pagã, uma doutrina antibíblica. Eles colocaram ela no lugar do primeiro mandamento, sufocaram o primeiro mandamento. E as pessoas não têm força para exaltar o primeiro mandamento, tirar o primeiro mandamento debaixo desse entulho de trindade para se exaltar o primeiro mandamento. Nós precisamos crer no primeiro mandamento para nós adorar o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo como o único Deus. Quem não obedece o primeiro mandamento, ele tem mais de um único Deus. Eles não creem num único Deus, o Pai. Eles creem em 3 deuses. Esta é a razão por que as pessoas negam o primeiro mandamento. As igrejas, especialmente os adventistas, que é a igreja da profecia, eles não gostam do primeiro mandamento. Eles colocaram a doutrina da Trindade. Então eles são sonegadores da lei de Deus. Se esse povo não se arrepender, se esse povo não converter, se esse povo não voltar para o Senhor, esse povo vai ser queimado. Infelizmente não vai ter salvação. Então hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o vosso coração.